Para aqueles que tentam nos derrubar, faça melhor, pois ainda estamos de pé. Isso é os desandar. A minha ex tá embaçando, pensando em ganhar no carro. Garota, para com isso, cê tá fora do normal. E todo dia ela me liga e a filha já deu a ideia. Quando eu ver essa cachorra, eu vou dar na cara dela. Eu já te falei, menina, eu e tu foi curtição. Para de ligar pra mim que isso vai dar em confusão. E quando as duas se bateu, olha só a situação. E a filha falava assim, E a mente falava e a filha falava assim, bora parar de me escutar com desandado ali toda. E a filha falava assim, E a mente falava e a filha falava assim, bora parar de me escutar com desandado ali toda. A minha ex tá embaçando, pensando em ganhar no carro. Garota, para com isso, cê tá fora do normal. E todo dia ela me liga e a filha já deu a ideia. Quando eu ver essa cachorra, eu vou dar na cara dela. Eu já te falei, menina, eu e tu foi curtição. Para de ligar pra mim que isso vai dar em confusão. E quando as duas se bateu, olha